disponível para quem não conseguiu entrar, né, na aula ao vivo e consiga acessar depois, tá bem? Vamos lá. Na semana passada, a gente conversou sobre a distribuição dos elétrons, né? Então, inicialmente, nós conversamos sobre o átomo, a estrutura do átomo, né? E como os elétrons estavam dispostos na eletrosfera, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é exatamente esse. Deixa eu só fechar aqui que tá com sol. Pronto. O objetivo da nossa aula de hoje é fazer exercícios, né, associados a essa distribuição dos elétrons, né? Então, a gente conversou, né, lá na primeira aula que o átomo ele tinha um núcleo, né, e a eletrosfera. Então, essa eletrosfera, ela tem várias camadas, né? E aí, essas camadas, pessoal, ela pode ser dividida, né, na verdade, em subníveis, né? Como se fossem subdivisões, tá? Então, inicialmente, a eletrosfera ela tem 7 camadas, que é o que a gente chama de número quântico principal. Ele é representado pela letra N minúscula e vai representar cada camada, tá? Então, atualmente, nós temos 7 camadas. Essas camadas, elas têm subdivisões, né? Que é o que a gente chama desses subníveis. São 4 subníveis, o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, tá? Então, o que vai acontecer, né? O número quântico que rege esses subníveis é a letra L. Então, seria o L igual a 0 representando o S, o L igual a 1 representando o P, o L igual a 2 representando o D e o L igual a 3 representando o F. Então, são esses 4 subníveis, né? E aí o número quântico que representa vai de 0 a 3. Nós temos também, em seguida, os orbitais, né? Cada subnível vai ter uma quantidade de orbitais associado a ele, né? E aí esses, acho que não sei se o Alex está me escutando, está parecendo que ele está conectando o áudio. Deixa eu mandar uma mensagem pelo chat, perguntando se ele está me ouvindo. As meninas estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Beleza. Adriana. Porque o Alex parece que ele está conectando o áudio. Aí eu fiquei preocupada se fosse o microfone dele ou se ele, entendeu? Se ele não estivesse nem me escutando. Que aí ele estaria só visualizando os slides. Perguntar no chat privado, de repente aparece para ele. Bem, vamos continuar. Qualquer coisa, depois eu falo com ele. Então, pessoal, esse subnível, né, ele vai ter os orbitais. Os orbitais a gente representa por essas caixinhas, né? E eles, a quantidade de caixinha, né, que são os orbitais, eles estão associados a qual subnível nós estamos. Então, vamos pensar que estaremos no subnível S. Eu teria somente um orbital. Se eu estiver no subnível P, eu tenho 3 orbitais. Se eu estiver no D, aqui é uma letra D, tá? Eu tenho 5. Se eu estiver no F, eu tenho 7. Então, normalmente eu costumo falar que são os números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, tá? Mas o número que a gente representa, né, que é o número quântico, o número magnético, ele vai ser, pessoal, representado pela letra M ou ML, tá? E ele vai dizer em qual caixinha nós estamos. Né? Então, por exemplo, aqui no S eu só tenho uma caixinha, então o M é igual a 0. No P eu tenho 3 caixinhas. Como é que eu normalmente falo para o pessoal associar, né? A do meio é sempre o 0. Andando para a direita, números positivos. Andando para a esquerda, números negativos. Então, essa que só tem 3, a do meio é a 0. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Então, mais 1, menos 1. Vamos no F, que tem mais, né? No F, por exemplo, a 0 seria a nossa central. Para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3.
Em relação ao spin, né, que é exatamente a rotação do elétron, a gente tem, por convenção, setinha para baixo, positivo, e setinha para cima, negativo. Bem, e aí é importante associar como é que a gente preenche esses elétrons, né? Os elétrons são preenchidos sempre da esquerda para a direita, tá? Sempre todos eles na mesma direção inicialmente. Então, todos eles para cima. Eu sempre vou preencher primeiro as caixinhas vazias, antes de colocar 2 setinhas em cada caixinha. Cada orbital acomoda até 2 elétrons, 2 elétrons em cada caixinha. Então, vamos supor que eu tenha 2 elétrons. Colocaria o primeiro elétron na primeira caixinha vazia e o segundo elétron na segunda caixinha. Se eu tiver 5, por exemplo, eu vou colocar 1, 2, 3. Preenchi os 3 vazios. Agora que eu vou repreenchendo com sempre setinhas contrárias, tá? Então, seria assim, dessa maneira que a gente faria para preencher 5 elétrons, por exemplo, num orbital P. Aí o diagrama de Linus-Pauling ele é uma organização, né, dessa distribuição eletrônica. Cada linha vai estar representando cada camada, né? E cada coluna vai representar um determinado subnível. Então, por exemplo, aqui eu estou na primeira camada, eu só tenho um subnível, o subnível S. Agora, na segunda camada, eu já tenho o subnível S e o subnível P. Vamos ver a quarta camada. Eu já tenho um subnível S, o P, o D e o F. Essas camadas elas podem ser numeradas de 1 a 7 e podem receber letrinhas também, em ordem alfabética do K até o Q. Né? E cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons, que acomoda 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, assim como cada subnível. O subnível S acomoda no máximo 2, o subnível P no máximo 6, o subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo 14. E como é que a gente organiza, né? Não é em ordem crescente numérica, é em ordem crescente de energia, tá? E aí, então, esse diagrama ele veio para ajudar, né, nessa organização crescente, para quê? Para que a gente não precise decorar, né, para facilitar um pouco. Então, as setinhas vão estar indicando para a gente a ordem correta que a gente deve seguir. Então, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 5F, 6D, 7P. Aí aqui embaixo tem a representação, né, em ordem de energia, que é a representação que a gente segue. A gente segue essa ordem, que é a mesma das setinhas aqui, tá? Bem, quando a gente faz essa distribuição, o que está representando esses números, né? O número que está na frente é o número quântico principal. Ele vai representar a camada ou o nível. Ao lado vai ter a letrinha associada ao subnível. O expoente ele vai representar o número de elétrons, tá? E sempre que vocês ouvirem falar em camada ou nível de valência, a gente está falando na camada mais externa, né? Bem, aí a gente tinha resolvido o exercício da lista 1 até o número 9. Ficou faltando os exercícios finais, que é o que a gente vai corrigir agora. Na número 10, da primeira lista, tá, pessoal? Na número 10, ele pergunta qual o número máximo de elétrons que o nível N comporta, né? Então, aquelas camadas, né, que a gente conversou aqui, ó, primeira camada, segunda, terceira, quarta, cada camada tem um número máximo de elétrons, tá? Então, ali no caso, ele está perguntando da N. Então, acomoda 32 elétrons. Então, a resposta era só descrever mesmo que acomoda 32 elétrons. Agora, quando ele pergunta na 11, né, qual o número máximo de orbitais que o subnível D comporta? São as caixinhas, né? Lembra que eu falei para vocês, né, pensarem nos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 é o número de orbitais. Então, S, P, D, F. 1, 3, 5, 7. Então, são 5 orbitais, né, no subnível D. Aí, o número 12 é bem legal. Ele fala para utilizar o diagrama de Linus-Pauling, né? Ele quer fazer a distribuição do tungstênio. O tungstênio tem número atômico 74,
né? Então, só para lembrar, número atômico é a quantidade de prótons, mas quando a gente está falando em átomo, né, ele não falou nada de íon, cátion, ânion, significa que é a mesma quantidade de elétrons. Então, a gente tem que fazer a distribuição, pessoal, em quantidade de elétrons, tá? Então, responda as seguintes questões. Qual a distribuição eletrônica do átomo tungstênio por níveis de energia, né? Por camadas ou níveis energéticos. Então, aqui eu coloquei já organizado com cores diferentes associadas a cada camada, tá? Então, repara que não está em ordem de energia, tá? Já em ordem para poder facilitar cada camada. Como é que a gente faz? A gente vai somando os expoentes até chegar a 74, seguindo lá o diagrama de Linus Pauling, né? Só que para fazer por camada, pessoal, eu preciso ver todo mundo que está com o número 1 na frente é da primeira camada. Então, na primeira camada, né, eu só tenho realmente o S2. Então, tenho 2 elétrons na camada K. Aí eu pego todo mundo que tem o número 2 na frente, que é a minha segunda camada. Então, nesse caso, seria 2 mais 6, 8. Aí eu vou para a minha terceira camada. A minha terceira camada, eu tenho já 3, né? 3 pedacinhos. Eu tenho o S2, o P6 e o D10. Então, nesse caso, eu tenho 10 com 6, 16 com 2, 18. Então, na terceira camada, eu tenho 18. Na quarta camada, eu tenho 4S2, o 4P6, o 4T10 e o 4F14. Quando eu somo, né, eu acabo encontrando o meu 32, que é da camada N. Já na quinta camada, eu tenho 5S2, o 5P6 e o 5D4. Então, eu tenho quantos? Eu tenho 2 com 6, 8, com 4, 12. Então, na camada O, eu tenho 12 elétrons. E na última camada, para esse átomo, né, que é a camada P, eu tenho somente 2 elétrons. Então, aqui, pessoal, eu fiz a distribuição eletrônica e organizei somente por camadas, tá? Que era o que ele pedia na letra A. Aqui na letra B, ela já está organizada certinha, em ordem energética, né? Se eu for seguir aquele diagrama de Linus Pauling, é essa distribuição que a gente vai encontrar, né? Que é a distribuição mais comum. Normalmente a gente pede em subníveis energéticos. Então, o que eu faço? Eu vou seguindo aquele diagrama, tá? Somando os expoentes até chegar no número de elétrons que eu tenho, seguindo a ordem certinha, que é a ordem de energia. Então, se eu voltar aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. 12, 18, 20. 30, 36, 38, 48. 48 com 6, 54. 56. Com 14, 60, 70. Com 4, 74. Então, ó, eu vou somando os expoentes até chegar no número de elétrons que eu tenho. Agora, quais são os elétrons mais externos? Os mais externos, pessoal, são os que apresentam o maior número, né, o maior coeficiente, porque lembra que esse númerozinho representa a camada? Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu 6S2 é a sexta camada, então ele é o mais externo. Agora, quais os elétrons com maior energia? O maior energia é o último da distribuição, né, de Linus Pauling, que é uma distribuição em ordem crescente de energia. Então, o mais energético é o 5D4. O elétron mais externo é o 6S2. Tá? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone para falar comigo, podem perguntar, ou podem escrever no chat, tá? O que vocês acharem melhor. Ninguém falou mais nada no grupo, né? Estamos com poucos alunos hoje. Bem, a princípio, se não tem dúvida, eu vou continuar, mas qualquer momento vocês podem parar e perguntar, tá bem? O número 13, pessoal, ele pede para a gente fazer a configuração eletrônica, mas é do íon sódio, né? Então, o que ele me fala? Ele fala que o número atômico do sódio é 11, mas o íon sódio é Na+. Esse mais, se a gente lembrar lá da definição, né? Ele significa que o sódio se tornou um cátion. O que é se tornar um cátion, né? Ele está perdendo elétrons. Então, nesse caso, ele perdeu um elétron. Então, ele tinha 11 elétrons, ele perdeu um elétron, agora ele tem 10 elétrons. Então, a minha distribuição eletrônica, pessoal, ela tem que ter somente 10 elétrons. Então, como é que ficaria? 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10. Seria a resposta, né, do meu exercício, porque aí eu tô com o meu ânion certinho.
A mesma coisa vai acontecer no 14, ó. O 14 ele diz: o enxofre tem número atômico 16. Qual a configuração eletrônica do íon S2-? Aí a gente tem que lembrar que o S2-, esse -2 aí, pessoal, lembra ânion, né? O que seria o ânion? O ânion, agora já entrou mais um aluno. Legal. O ânion, pessoal, ele representa o quê? Representa que ele ganhou elétrons, né? Por isso que ele está com a carga negativa. Uma vez que elétron é negativo, então ele fica negativo porque ele ganhou elétrons, tá? Aí, nesse caso, ele teria 16 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, então agora ele passa a ter 18 elétrons, né? Então, se a gente somar aqui, ó, a gente vai fazer a distribuição dele com até 18. Então, no caso, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, mais 6, 18. Então, a distribuição dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É a distribuição do nosso átomo, no caso, do nosso ânion, né, de enxofre. Certo? E aí a gente começa a segunda lista, né? A segunda lista, pessoal, ela é uma lista desse conteúdo, né? De distribuição eletrônica, dos números quânticos. Então, além dessa parte da distribuição que a gente fez na primeira lista, ela entrou com informações associadas aos números quânticos, né? Então, eu passei semana passada, pedi para vocês tentarem fazer, né? Ela é uma lista importante, né? Esse conteúdo, ele é um conteúdo bem importante, né? Da nossa disciplina. Então, vou corrigir com vocês agora, tá? Bem, é uma questão da Unirio que diz: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 96. Considerando que o número atômico do titânio é 22, a sua configuração eletrônica será. Então, como é que tinha que ser feito esse exercício, né? O objetivo é, como eu estou trabalhando com um átomo, a quantidade de elétrons continua sendo 22, né? Então, a gente vai somar os expoentes, tá? Naquela ordem lá do diagrama de Linus-Pauling, até chegar em 22 elétrons. Então, nesse caso, eu tenho 1s2, seguindo a ordem lá do diagrama, 2s2, 2p6, 10 elétrons, 12, 16, né, no caso 18, com 2, 20. Então, pararia no 3d2, tá? Então, a gente tem que somar os expoentes. Deixa eu ver se eu botei. Tem que somar os expoentezinhos até alcançar a quantidade de elétrons que nós temos. Então, nesse caso, 22 elétrons e a resposta é letra D, tá? Bem, a número 2, ele dizia o seguinte: o cloreto de sódio, NaCl, representa um papel importante na fisiologia da pessoa, pois atua como gerador clorídrico no estômago. Com relação ao elemento químico cloro, qual o número de elétrons no subnível P? Então, novamente, né, a gente tem 17 elétrons do cloro para fazer a distribuição, né? Então, o que a gente faz? Segue lá o diagrama de Linus-Pauling, vai somando os expoentes até alcançar 17, sempre seguindo o diagrama. Aquela ordem é a ordem de energia. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, quando eu somo, fica 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Então, seria a distribuição. Aí nós temos, né, duas informações aqui, né, dois conjuntinhos associados ao subnível P. O conjuntinho 2p6 e o conjuntinho 3p5. Então, na minha segunda camada, eu tenho 6 elétrons no subnível P. E na terceira camada, eu tenho 5 elétrons no subnível P. Então, o número de elétrons, né, do cloro no subnível P é o total, 6 mais 5. Então, eu tenho 11 elétrons. Então, quem fez e deixou somente assim, segunda camada, 6 elétrons, terceira camada, 5 elétrons, está certo. Quem apresentou o total de 11 elétrons também está certo, tá bem? Que ali está bem explicadinho, né? Segunda camada tem 6, na terceira tem 5. Então, total seria só somar. Tá bem, pessoal?
Bem, o número 3, ele diz o seguinte, eu tenho um elétron, esse elétron ele está numa determinada camada, tá? Que é a camada 2, no caso, e ele fala que tem um subnível P. Ele quer saber quais seriam os números quânticos. Os números quânticos, pessoal, eles estão associados, o primeiro número quântico, às camadas, né, como a gente conversou. Ele é representado pela letra N minúscula, né, representa o número da camada, e o subnível é representado pela letra L minúscula, começando no 0, porque a camada começa a contar no 1. O subnível começa a contar no 0. Então, nós temos a informação, né, da segunda camada e do nosso subnível P, e a gente vai só ver quais seriam os dois números quânticos. Bem, a camada 2, o número quântico principal é o 2. Quando eu estou no subnível P, o meu número quântico secundário, nesse caso, é 1, porque começa no 0, né? Então, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Eu estou no P, então por isso que o L é igual a 1. E aí, nesse caso, a resposta da nossa questão é letra B. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no grupo. Não, só no grupo da outra turminha, com Josué. Bem, o número 4, ele diz o seguinte, ele quer saber o valor, né, dos números quânticos, principal, secundário, magnético e de spin, para o elétron de maior energia do átomo boro, que possui um número atômico de 5. O que acontece? A gente vai fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p1, vai parar no 2p1 porque soma 5 elétrons, né? E aí ele pergunta, quais são os 4 números quânticos? A gente vai fazer para o de maior energia, o último, 2p1. A camada, pessoal, é o númerozinho que está na frente, que representa. Então, nesse caso, eu estou na segunda camada. O subnível, ele está associado ao número, né, que está elevado. Então, que está aqui, no caso, elevado não. O número que está, no caso, a letra que está aqui, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso é o P, mas poderia ser o S, poderia ser o P, poderia ser o D, ou poderia ser o F. No nosso caso é o P, e aí lembrando, né, varia do 0 até o 3, então S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Então a gente está no P, o P corresponde ao número quântico secundário L igual a 1. Então, seria o L igual a 1. Como eu estou no subnível P, eu tenho 3 orbitais, ou seja, eu tenho 3 caixinhas, tá? Essas caixinhas, pessoal, elas estão associadas à quantidade de caixinhas que eu tenho, a qual subnível eu estou, né? Que é o orbital. Então, no caso, eu estou no P, eu tenho 3 caixinhas, que são 3 orbitais. Aí, a quantidade de setinhas que eu vou colocar, a setinha é o meu elétron. Ela vai estar associada a quantos elétrons eu tenho aqui no elevado. Então, por exemplo, aqui eu tenho somente um elétron. Então, eu só vou preencher uma setinha. Sempre da esquerda para a direita, sempre colocando primeiro nas caixinhas vazias, para depois colocar o segundo elétron. Por quê? Eu gasto muita energia colocando o segundo elétron na mesma caixinha, né, do que preenchendo todas elas. Então, primeiro eu preencho todas as caixinhas vazias, para depois colocando o segundo elétron. Então, nesse caso, só tem um elétron. Então, o número quântico magnético vai ser -1, que é a localização, né, de onde está esse meu elétron. Então, no caso, M igual a -1. O número quântico de spin, que é o último, ele representa, por convenção, se a setinha é para cima ou se a setinha é para baixo. Setinha para cima, a gente combinou que o spin vai ser -0,5, tá? Então, a resposta seria M igual a 2, L igual a 1, M igual a -1 e S igual a -0,5. Então, a resposta é letra D, tá? 2, 1, -1 e -0,5. Dá número 4. Eu tô indo porque vocês não estão, né, perguntando nada, mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bem? Ou se preferir que eu vá direto, depois a gente pare e volte nas dúvidas, fiquem à vontade. Bem, o número 5, ele pergunta quais são os 4 números quânticos, né, dos 2 elétrons mais externos do átomo de número atômico 20. Então, fiz a distribuição, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, essa distribuição, quando eu faço o somatório, ela dá 2 com 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons.
os elétrons mais externos é exatamente da quarta camada, o 4s2. Ele quer os 4 números quânticos. Aí a gente tem que lembrar que o número quântico principal ele está associado às camadas, né? E aí pode variar de 1 até 7. Nesse caso, a gente está na quarta camada, na camada 4. Já os subníveis, né? Eles podem variar de 0 até 3. E nós estamos no primeiro, né? Então, S, L igual a 0. O S, pessoal, só tem um orbital, ou seja, só tem uma caixinha. Então, o número magnético dele sempre vai ser o 0. Mas eu tenho quantos elétrons para preencher? 2. Então, eu coloco um elétron, depois eu preencho com o segundo. Então, o meu último elétron preenchido é o positivo, mais meio. Tá? Então, por isso que o número quântico de spin é o mais meio nesse caso. Bem, número 6. Os números quânticos principal, secundário, magnético, do elétron mais energético do átomo cloro são respectivamente. Então, Michele, desculpa, você pode repetir a 5? Eu me perdi aqui. Claro. Parei um minutinho aqui e me perdi completamente. Não, imagina. Obrigada, amor. Nada. O número 5, ele pede os 4 números quânticos, né, dos 2 elétrons mais externos do átomo de número atômico 20. Então, eu fiz aqui a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, termina aqui no 4s2. Aí ele fala, camada, né? Qual seria a camada? Seria a quarta camada, o 4, né? Então, o número quântico principal seria n igual a 4. Quando a gente fala em número quântico secundário, tá falando em subnível, né? Então, seria o Lzinho igual a 0, porque a gente está no subnível S. Nesse caso, o subnível S, ele só tem um orbital, uma caixinha. Então, o número quântico magnético vai ser sempre o 0, né? Porque a gente só tem essa caixinha. E aí ele fala que ele tem os 2 elétrons ali do final. O primeiro elétron, né, é o com a setinha para cima. Então, com a setinha para cima seria o número quântico de spin menos meio. Com a setinha para baixo, que é o segundo, seria o número quântico, né, de spin mais meio. Então, aqui, depois que eu me liguei que ele está falando dos 2 elétrons mais externos, né? Então, a camada seria a mesma para os 2, o subnível seria o mesmo para os 2, né? O orbital seria o mesmo, no caso, o número quântico magnético, e aí o de spin a gente teria que botar os 2. Eu tenho aqui o menos meio para o primeiro elétron e o mais meio para o segundo. Tá? Então, aqui teria que ter uma outra informação também. Deixa eu até botar logo essa informação, senão depois eu esqueço. É no 5. Então, aqui teria o número quântico menos meio, referente à estrutura 4s1. E aqui seria o mais meio referente ao segundo elétron, que é o 4s2. O restante, né, que é a camada, subnível, ele seria o mesmo para todos, tá? Então, o número quântico de spin, ele pede os 2 elétrons aqui mais externos. Então, eu teria que fazer o menos meio para o 4s1, que é o primeiro elétron para cima, né, o spin, e o segundo que está para baixo, como o segundo elétron, que é o 4s2. Certo? Foi aí, Idri? Será que travou? Vou para o 6, qualquer coisa a gente retorna. Os números quânticos principal, N, e secundário L, magnético M, do elétron mais energético do átomo de cloro. O átomo de cloro ele tem 17 elétrons, né? Porque é o átomo. Então, a gente faria a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, o mais energético é exatamente o 3p5. Qual camada que nós estamos? Terceira. Então, o número quântico principal é N igual a 3. O número quântico secundário, ele está associado ao P, ao subnível P. Então, o Lzinho é 1.
Só que esse subnível ele tem 3 orbitais e a gente tem que distribuir 5 elétrons. Como é que esses elétrons ficam distribuídos, pessoal? Eu coloco primeiro um para cima, depois outro para cima na segunda caixinha e o terceiro aqui para cima. Depois que eu já preenchi todas as caixinhas vazias, é que eu venho preenchendo novamente com elétrons para baixo, com o spin para baixo. E aí aqui seria o quarto elétron, aqui seria o quinto. Então, o meu número quântico magnético é o 0, que é exatamente onde eu coloquei o meu último elétron. Já o número quântico de spin, ele está associado, né, ao último elétron que eu coloquei. O último elétron que eu coloquei, ele está com setinha para baixo. Por isso, mais meio. Né? Então, a resposta seria, nos números aqui que ele está pedindo, o número quântico principal seria 3, seria 1 e seria 0, que é a letra A. 3, 1 e 0. Certo? Bem, o número 7, ele pede quais são os 4 números quânticos para a configuração 4p2. Então, a gente já tem uma informação da camada, né? Que seria o número quântico principal, n igual a 4. O subnível seria o p, então L igual a 1. O número quântico magnético, ele está associado, né, a qual caixinha nós estamos. Então, nesse caso, eu tenho 2 elétrons para preencher. Então, primeiro elétron, segundo elétron. Então, o meu último elétron preenchido está na caixinha 0. Né? E o número quântico de spin, que é a setinha, ela está para cima. Então, ela é menos meio. Então, a resposta seria a letra D. N igual a 4, L igual a 1, né? O magnético igual a 0 e o spin igual a menos meio. Bem, o último exercício dessa lista, ele dizia: o diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Qual o conjunto dos números quânticos do último elétron desse átomo e o seu número atômico? Aqui a gente tem já a representação, né, dele todo, né, do nosso átomo de níquel todo. E aí, no caso aqui, ele quer do último elétron. Então, a gente vai trabalhar com essa última parte aqui. Né? Então, coloquei ele aqui em vermelho. Se eu for contar, né, eu estou no 3D. Então, eu estou na terceira camada, no subnível D. Quantos elétrons eu tenho, né? Eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, 3D8, a minha representação. Para eu descobrir qual é o número quântico principal, pessoal, eu preciso ver o númerozinho. Então, a gente está na terceira camada aqui. Então, camada 3. O D, que é o subnível que nós estamos, ele representa... Aqui eu não troquei, calma aí. Quando eu copiei e colei de um para o outro, eu estou no D. Subnível D. Michele, eu não estou vendo o slide. Não. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Não. É porque eu tive que sair e voltar, caiu a minha conexão, não sei se foi isso. Certo? Voltou aí, Dri? Voltou, amor, obrigada. Então, aqui, pessoal, é terceira camada, e o subnível que nós estamos é o subnível D, né? Então, o número quântico é o 2. O número quântico magnético, ele está associado à última setinha preenchida. A última setinha preenchida é na posição 0. Então, ó, eu posso botar já direto que o meu número quântico magnético é o 0. Já o número quântico de spin, ele está associado também à minha última setinha preenchida. Foi uma setinha preenchida para baixo, né? Então, nesse caso, é mais meio. E aí, agora que eu vi que ele estava pedindo, né, o número atômico. Eu não coloquei aqui na resolução, mas a gente pode fazer agora, ó. 2 com 2, 4. Aqui eu tenho mais 6, 10, 12, 18, 20, 28. Então, vou anotar aqui o número atômico é 28. Então, pessoal, essa era a nossa correção
né, da lista. Eu vou atualizar lá, porque ficou faltando esse número quântico e teve outra coisa que eu corrigi também ao longo. E para a semana que vem a gente vai dar continuidade, a gente vai entrar no capítulo 2 da apostila. Então, eu vou colocar lá um recadinho no Google Classroom para a turma dar uma lida já no capítulo 2, para a gente poder começar o próximo capítulo, que é o capítulo de tabela periódica, né? Classificação periódica. Então, essa semana seria dar uma lida no capítulo 2, né? Para a gente poder começar, né, o nosso